Vamos explicar aqui o tal do Granite Act, o Ato do Granito, né? É uma referência a escrever a liberdade de expressão em pedra, né, lá nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo? A gente falou alguns dias atrás sobre a União Europeia, que fez uma multou o X do Elon Musk, porque os esquerdistas da União Europeia estão chateados porque perderam o selinho, né? E agora o selinho qualquer um pode comprar. É um absurdo essa ação contra o X, é claramente uma intimidação da União Europeia contra o X, porque ele não tem aceitado as medidas de censura europeias. Não é o único caso, a gente já falou mais atrás, alguns meses atrás, que teve a briga entre o governo inglês e o Forchan, né? Então o governo inglês está multando o Forchan em 20 mil libras esterlinas porque falhou em políticas de contenção de conteúdo e não sei o que lá, de propagação de discurso de ódio, essas baboseiras toda. Só que, o que acontece? Tanto no caso do X quanto no caso do Forchan, são empresas americanas que estão sendo processadas em tribunais em outros países. No caso do Forchan, na Inglaterra, no caso do X, na Europa. E teve também o caso, que a gente já falou aqui várias vezes aqui, da briga do Rumble com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes também multou o Rumble, que é uma empresa exclusivamente americana. Multou o X também, multou um monte de gente. O Alexandre de Moraes é um idiota, né? Mas aí o pessoal lá nos Estados Unidos decidiu fazer uma lei quanto a isso, tá? Eles chamam de Granite Act. Como é que o Congresso pode agora lutar contra a censura estrangeira a empresas americanas? Vamos entender o que é isso? O que mudaria caso essa lei seja aprovada? Já foi aprovada em 2 estados lá dos Estados Unidos, né? Ela poderia ser aprovada nos outros estados todos ou poderia ser aprovada no Congresso americano. E daria uma resposta muito simples. O fim da imunidade de agentes estrangeiros. Eu vou explicar o que isso significa. Meu nome é Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essa notícia foi sugerida por Fauna e Flora do Pantanal Picagrossense, Alexei Romanov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, todo mundo sabe que está havendo uma briga muito grande da esquerda mundial contra as plataformas sociais, uma briga inglória, porque eles acham que censurando as redes sociais eles vão conseguir retomar o papel de domínio que eles tinham antes, né, na cultura global, né? A esquerda sempre dominou o espaço de informação porque usou a política do Gramsci, né, de tomar o controle de jornais e revistas e academia e coisa e tal, e com isso conseguiam, né, enquanto você tinha informação centralizada, eles conseguiam de fato dominar o espaço de discurso no mundo inteiro, né? Só que a informação descentralizada, a internet, o pessoal discutindo política em rede social, meio que matou isso. Porque agora você tem milhões de pessoas falando sobre política, você não tem como subornar todas essas pessoas, né? Uma coisa é você subornar, sei lá, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão e mais meia dúzia de jornal que tem aqui no Brasil. Você subornou os principais, o resto meio que foda-se. E aí pronto, você controla rede de televisão, Rede Globo, Rede TV, Bandeirantes, Record, SBT. Comprou 5 aqui, acabou, não tem mais o que fazer, né? Mas agora, com a internet não tem como, tem 1 zilhão de canais para tudo quanto é lado, 1 zilhão de pessoas comentando nas redes sociais, pra gente todo mundo falando, todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo se tornou ao mesmo tempo produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo, então, ou seja, meio que não tem como eles interferirem nisso, né? E aí a resposta da esquerda, chateada com isso, eles querem matar a internet, querem matar o discurso nas redes sociais, né? E vem com essa ideia de censura. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não é só o Xandão que teve essa ideia de censurar, de calar todo mundo, não. A Europa também está todo mundo doido para calar as redes sociais por lá. Até nos Estados Unidos, os democratas também estão doidos para calar as redes sociais lá nos Estados Unidos, né? O Biden, lembra que foi o Biden, não o Trump, que tentou censurar o TikTok, o Trump foi quem reverteu isso. Eu falei isso, eu acho, por mais que o TikTok, mas o TikTok é chinês, mas tem o algoritmo do TikTok, mas bem que foda-se, cara, é liberdade de expressão, tá fazendo as propagandas lá, não tem nada a ver não. Mentira, você combate com a verdade, você não combate calando a pessoa que tá falando mentira, não, isso é besteira, esse tipo de coisa. Então, felizmente, o Trump ficou do lado certo e liberou o TikTok lá nos Estados Unidos, né, mas a esquerda no mundo todo continua muito serelepe com isso, né? Recentemente a União Europeia multou o X numa multa absurda de 140 milhões por enganar as pessoas porque o selinho azul não quer mais dizer que são pessoas selecionadas.
Pô, tudo bem, mudou o selinho azul, não é mais a mesma coisa. Isso aqui era os esquerdistas, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Eram os esquerdistas dizendo que, não, porque nós somos especiais, nós esquerdistas somos especiais. Agora não tem mais isso. Você vai lá, você assina o X, você tem o selinho azul e pronto, né? Enfim, furico dolorido de esquerdista na União Europeia quiseram botar essa multa no Elon Musk, né? E de novo, não foi a única situação, a gente já falou aqui, o 4chan, eu fiz um vídeo sobre isso também, já tem mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, que teve esse caso. O 4chan, para quem não sabe, é um fórum anônimo na internet em que se discute de tudo, e sim, eles têm moderação, mas a acusação da Inglaterra é que não estava moderando o suficiente. E aí, pior do que isso, o que aconteceu? A Europa estabeleceu que se não atende a lei a lei FELCA deles lá, de não botar conteúdo para criança, não pode atender a Inglaterra. Aí o que o 4chan fez? O 4chan falou, beleza, então botei aqui um geofencing aqui, ó. Pessoas da Inglaterra, IPs da Inglaterra não conseguem acessar mais o 4chan. Beleza. Aí sabe o que o pessoal da Inglaterra falou? Mas se o pessoal usar VPN, consegue acessar seu site, então vou multar do mesmo jeito, porque o pessoal pode contornar usando VPN e acessar o seu site. Agora, olha só, o 4chan está sendo multado por coisas que pessoas dentro da Inglaterra estão fazendo para contornar a barreira que o próprio 4chan colocou contra a Inglaterra para ter que obedecer à lei da Inglaterra e coisa e tal, né? Pode se preparar que isso vai acontecer com essas leis FELCA que estão surgindo por aí, como eu já expliquei para vocês. Eu acho um absurdo o negócio de exploração sexual em vídeo, no YouTube e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, essa lei FELCA não vai reduzir em nada isso, vai continuar a mesma bosta, quem quer fazer besteira vai fazer do mesmo jeito, vai talvez para outras plataformas, mas vai servir para governos ameaçarem multas para as empresas se elas não banirem canais que criticam o governo, se elas não banirem canais que criticam o Xandão. Ou seja, como sempre, ataques à liberdade de expressão não resolvem o problema que se propõe resolver, que sim, é um absurdo, exploração de crianças, esse tipo de coisa é um absurdo, não vai resolver esse problema, mas vai causar um monte de outros problemas no final das contas, né? E é lógico a questão do Xandão aqui também. E aí, ou seja, os Estados Unidos está puto com isso, o Trump está puto com isso, o Trump já falou que vai retaliar a Europa por conta dessa multa no X, né? E a gente sabe que há um processo contra o Alexandre de Moraes lá na Flórida exatamente por esse caso aqui. Aí, o que é a história? O Martin DeLuca, que é o advogado do Trump, neste processo que é movido pela Rumble e pela Truth Social, que é a empresa do Trump, né, contra o Alexandre de Moraes lá na Flórida, ele coloca aqui a possibilidade de fazer o ato granito. O ato granito é essa proposta aqui feita pelo Preston Byrne, já foi aprovada em New Hampshire e está sendo aprovada em Wyoming, está aqui a lei em Wyoming. E qual que é a ideia dessa lei, né? O Martin DeLuca, ele simplifica bem a coisa aqui, ó. Uma nova lei está sendo introduzida na House of Representatives, ou seja, essa lei que já foi aprovada em New Hampshire e está sendo aprovada em Wyoming, seria aprovada no Congresso americano para valer para todos os estados ao mesmo tempo. E ela traçaria uma linha vermelha contra governos estrangeiros que querem regular a liberdade de expressão em plataformas americanas. Isso seria a primeira legislação séria americana projetada para parar com essa censura extraterritorial. Ou seja, é o que eu falo, é o Alexandre de Moraes querendo calar usuários do X nos Estados Unidos. Veja, eles não têm o objetivo, a censura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, infelizmente, ele vai continuar fazendo, porque, em tese, a soberania, né, soberania do Alexandre de Moraes aqui no Brasil dá direito dele fazer isso. Mas ele, pelo menos, não vai poder fazer ataques lá nos Estados Unidos. E também, é o mesmo caso da União Europeia, com o caso do X, e o Reino Unido com relação ao 4chan, né? Então, aqui, ó, o ato granite, né, o granito, responde a essa tendência que tem ganhado proeminência através das ações do Alexandre de Moraes, do Xandão, e que fez várias ordens secretas para a censura de americanos, e também a questão do Elon Musk e do Trump nesse caso, né? Então, o que é essa lei? Basicamente, ela diz que ela define uma série de termos aqui, isso aqui não interessa, o que é desinformação, discurso de ódio. Aí ela define que um direito de ação contra agentes estrangeiros por qualquer pessoa. As plataformas americanas, cidadãos americanos e companhias americanas podem processar oficiais ou governos estrangeiros em cortes americanas. O que quer dizer isso? Ele diz aqui que é para tirar a imunidade de governos estrangeiros nas cortes americanas. Existe um entendimento
na justiça americana de que você não pode, um cidadão não pode processar um governo estrangeiro diretamente, ou uma companhia não pode processar um governo estrangeiro diretamente, porque isso seria um papel do Estado americano, ou seja, os Estados Unidos é que faz tomações contra outros governos. Os governos têm imunidade na justiça americana, né? Governos estrangeiros têm imunidade na justiça americana. Isso aqui acaba com isso. No caso de tentativas de multa, ameaças e bloqueio ou coerção de plataformas por recusa de censura. Então, nesse caso específico, essa imunidade de governos estrangeiros e de agentes que respondem diretamente por governos estrangeiros, isso seria suspenso e essas pessoas poderiam ser processadas lá nos Estados Unidos, né? Então, é uma retirada da imunidade soberana. Estados, agências e oficiais soberanos, inclusive juízes e reguladores, quando tentarem forçar leis estrangeiras contra a liberdade de expressão americana, podem ser levados a cortes americanas como qualquer outra pessoa. Então, o Alexandre de Moraes seria um caso clássico disso. Eles estão tentando isso lá no Tribunal da Flórida, mas ele próprio reconhece que, por enquanto, o Alexandre de Moraes nem assinou ainda a petição, ainda nem assinou a citação dele nesse processo, né? Um absurdo isso, porque todo mundo está sabendo desse processo. Mas, no final das contas, quando ele for se defender, ele pode alegar isso, ele pode alegar que estava agindo em nome do governo brasileiro e que, portanto, ele, Alexandre de Moraes, é imune, porque estava agindo com o governo brasileiro. O governo americano teria que, o Estado americano teria que punir o Estado brasileiro por isso. Não pode uma empresa ou uma pessoa lá nos Estados Unidos fazer essa ação contra ele diretamente. Ele poderia alegar isso lá no tribunal americano, né? É lógico, os advogados do Rumble e da Truth Social já deixaram claro que entraram com essa ação exatamente porque o Alexandre de Moraes agiu fora da lei. Lembra, a lei brasileira não permite que ele faça o que ele fez com essas pessoas, então ele seguiu o caminho errado, ele não usou os mecanismos de carta rogatória e coisa e tal, e por isso ele não estaria coberto por essa imunidade de países, né? Mas no caso, por exemplo, da Inglaterra e no caso da União Europeia, com a multa com X, eles seguiram a lei, né? Pelo menos isso, né? Ou seja, eu falo para vocês, por que o pessoal batia tanto no Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes está tão errado, mas tão errado, que fica fácil de bater nele, né? Agora o governo americano está tendo que bater também na Europa e no Reino Unido, onde o pessoal fez do jeito certo. Fez a coisa errada do mesmo jeito, é censura do mesmo jeito, mas fizeram seguindo o procedimento correto, né? E daí, sob esse ato granito, ele perderia a imunidade, ele pode ser processado pessoalmente, qualquer pessoa, qualquer juiz estrangeiro que emitiu uma ordem contra uma empresa americana, multando uma empresa americana de forma injusta por censura e coisa e tal, ele pode ser processado pessoalmente em 10 milhões de dólares. Aí você pode falar assim, mas aqui tá aqui, ó, o dano pode exceder 10 milhões de dólares por incidente, ele pode ser processado pessoalmente e a ordem não será reconhecida nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto. Agora, aí você pode falar assim, mas o Xandão não tem dinheiro nos Estados Unidos, ele já não vai nos Estados Unidos mais, então ele não vai se preocupar com isso. Ele levou uma multa de 10 milhões de dólares lá, o que tem de mais, né? O problema é que tem demais sim. Por quê? Porque essa multa, se ele tomou essa multa lá nos Estados Unidos, no sistema judicial americano, essa multa pode ser cobrada aqui no Brasil. As empresas americanas podem entrar com uma ação exigindo que o governo brasileiro cobre essa multa aqui no Brasil do Alexandre de Moraes. Mas o governo brasileiro não vai fazer isso? Aí eles vão cobrar isso do governo brasileiro. E simples assim, ou seja, você tem um peso, passa a ter um custo essa história toda, essa brincadeira que o Alexandre de Moraes está fazendo, e esses outros países também, né? A Inglaterra, a União Europeia e coisa e tal. Essa lei ainda não passou, tá? Como eu falei, passou em New Hampshire, é uma lei estadual de New Hampshire, está sendo proposta em Wyoming, mas agora parece que foi colocada para a House of Representatives. E aí, nesse caso, a gente pode ter uma censura ou um alívio nessa questão da censura bem interessante. Tomara que passe essa lei lá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.